Quero convidar o Shed, a sua tradutora, a Gabriela. Glória a Deus. Vem para cá, Shed. Deixa eu te dar um abraço, agradecer a sua disponibilidade de aceitar prontamente nosso convite. E temos certeza que Deus vai te usar poderosamente nessa noite. Obrigado também, Gabriela. Deixa ser usada pelo Senhor. Estou ligado? Um, dois, testando. Oh, 1 minute. Obrigado, filho. Listen, technology people Veja, tecnologia. in the church, As pessoas tecnológicas na they have the igreja, hardest job. eles têm o trabalho mais difícil. In every church, Em toda a igreja, if there is ever demons to get in the system, it's always the tech side. se existem demônios tentando entrar no culto, eles sempre usam a parte da tecnologia. So pray for the tech guys. Então ore pela galera da tecnologia. When you see them, lay hands on Quando them. vocês virem a equipe de mídia, impõe as mãos sobre eles. They have the hardest job in the Eles church. têm o trabalho mais desafiador da igreja. Beijo, gente. Beijo, gente. John, come up. All right, my name's Chad. Meu nome é Chad. It's good to be in a friendly church. É muito bom estar numa igreja amiga. Some churches I go to aren't too friendly. Algumas igrejas que eu visito, elas não são tão amigáveis assim. Come on, this is a friendly church. Essa aqui é uma igreja amigável. And I like seeing my friends in a friendly church. E eu gosto de rever os meus amigos em igrejas amigáveis. Tiago and Ellen, Então, Tiago e Ellen. what a Que surprise! surpresa boa. Ah, we were together, 2 years ago Estávamos juntos 2 anos atrás, in Petrolina, em Petrolina. and we went to the restaurant, E nós visitamos o restaurante do pastor, Ice and Salt. Gelo e Sal. You need to go to their restaurant. Vocês precisam conhecer o restaurante dele aqui nessa cidade. Picanha, alcatra, mamia, muito bom, muito bom. I'm glad you're here. Que bom que vocês estão aqui. I thank you for what you do Eu for Brazil. agradeço por aquilo que vocês fazem em prol do Brasil. God's doing good Deus things. está fazendo coisas boas. Amém. All right, I'm going to introduce you to my team quickly. Deixa eu apresentar vocês para a minha equipe rapidamente. Gabriela Brandão. Essa aqui é a Gabriela Brandão. My translator, Ela é minha intérprete. she handles many things for the Ela ministry. gerencia muita coisa para o nosso ministério. She's a teacher for Rhema Bible College. Ela é uma professora do curso de treinamento bíblico Rema. She translates in Harvard in the Ela US. interpreta em Harvard, nos Estados Unidos. Muito inteligente, muito. She has an incredible ministry called TPM. Ela tem um ministério incrível chamado TPM. We just got back from Africa. Tempo para Meninas. I know. Nós acabamos de voltar. TPM is pretty funny. We have to explain the... Please. TPM significa Tempo para Meninas, é um jogo de palavras, vocês entenderam? E nós acabamos de voltar da África. And we were doing Viva Vida and TPM in a city. Nós estávamos realizando simultaneamente o Viva Vida e o TPM na mesma região. You see, reaching a generation takes multiple people. Porque alcançar uma geração demanda múltiplas pessoas. And so I'm excited about what God's doing all over the world. Então eu estou muito animado com aquilo que Deus está realizando ao redor do mundo. Thank you, Gabriela, for Muito loving obrigada, a Gabriela, generation. por amar essa geração. All right. Lou, Luciana, this is Baiana. essa aqui é uma baiana Itaparica. de Itaparica. Wait, how many Baianos in the room? Quantos baianos a gente tem aqui nessa sala? Listen, even if I go to Rio Grande do Sul Mesmo que eu vá para o Rio Grande do Sul, and I'm in an all big church, em traditional uma church, igreja tradicional do Sul, and I'll say, hey, eu falo, e aí? any Baianos Algum here? baiano aqui? There's always one. Sempre tem um. Ah, Sheddy! Ô, Chadinho! I said, my God, Baianos are all Meu over Deus, Brazil. os baianos estão em todo lugar. They are. Lou helps so much with intercession. She helps us with the kids. Luciana é a nossa intercessora, ela é a mãe dos nossos jovens I nas said, she's my reuniões. Baiana gangster. Ela é a minha gangster baiana. She fights and prays. Ela luta em oração. Breno Breno, from Jacobina. de Jacobina, He's an excellent translator. ele é um ótimo intérprete também. But you know what's funnier? Mas sabe o que é engraçado? Stand up. Fica de pé, Breno. I met him when he was 8 years old. Eu conheci Breno quando ele tinha 8 aninhos de idade. And now E hoje em dia, he travels ele está viajando and he comigo translates for me. como meu intérprete. That is a miracle. Isso é um milagre. I love you.
Where is Shiki? Cadê Chique? Oi, Shiki, tudo bem? This is my friend Lucas. Esse é meu filho Lucas. He does my media. Ele cuida da minha mídia. He came to Africa with Ele me. veio para África comigo. I call him Shiki Eu chamo ele de Chique, because he is from the capital city of porque Bahia. ele é da capital da Bahia, chamada Chique Chique. Shiki, Shiki. We love Shiki. All right, now I want to introduce you to John. Esse aqui é Big John. John does music for me all over Brazil. John é o meu músico por todo o Brasil. He's baiano puro. Ele é baiano puro. In the school meetings, he wears the northeastern Nas hat. reuniões nas escolas, ele veste o chapéu de nordestino. I said, John, you can't wear it in church tonight. Digo, John, você não pode usar hoje no culto. Hey, I want to have John do 2 songs, Mas eu quero que John cante 2 músicas com a gente. and then I'm going to quickly begin. E aí eu vou começar. All right? Tudo bem? John? John? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, cante, é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, do santo amor. Alegria, alegria te dou. Era grande, é o Senhor em que nós temos de quem nos ajuda contra o inimigo.
o Senhor. E de um dia Tu és santo, Tu és santo, santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, de grande louvor. Tu és santo, Tu és. É o Senhor. Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. É o Senhor. Ele é digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. All right, all right. Obrigado, John. Muito bem, obrigada, John. Oh, you can feel the Spirit of God in Vocês this conseguem place. sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar? You know, I've been doing this for over 30 Eu years. tenho feito isso daqui por mais de 30 anos. I only work with Eu teenagers. só trabalho com adolescentes. That's just who I am. Isso é quem eu sou. You know, when God creates us, Quando Deus nos cria, He carves out a space in us. Ele cava em nós um espaço. And it's the shape of like a puzzle piece. E é do formato de um quebra-cabeça. And in that, E dentro disso, He's created something for us to do. Ele criou algo para nós fazermos. And there's so many people E existem tantas pessoas who get up every day, que acordam todos os dias, They go to work, vão trabalhar, they have a good têm family, uma boa família, they got great kids, têm ótimos filhos, but they desire to do more in mas o ministry. desejo que eles têm de fazer algo a mais no ministério. Find out what fits for you. Encontra aquilo que encaixa para você. You were all created for do something. Todos nós somos criados com um propósito But I always específico. believe there's a little bit supernatural God all of us to do. Mas acredite que existe algo sobrenatural para nós fazermos também. My puzzle piece O meu quebra-cabeça is teenagers. é adolescentes. I know what I do. Eu sei o que eu faço I stay there. e eu me mantenho na minha raia. I'm not a pastor. Eu não sou pastor. I would be a terrible pastor. Eu seria um péssimo pastor. I would fill the church. Eu iria encher a igreja Everybody would leave in 1 week. e depois todo mundo iria sair em uma semana. That's me. I know where I fit. Eu sei qual é a minha raia, onde é que eu me encaixo. I just feel encouraged. Somebody, you need to find out where you fit. Então você precisa descobrir qual é o seu quebra-cabeça. There's a place in this church for you Existe um encaixe de Deus para você aqui nessa igreja. to where that supernatural spark Onde esse espaço sobrenatural, essa posição sobrenatural can empower you pode te empoderar to have real ministry. para você ter um ministério real. If God called you to serve, serve. Deus te chamou para servir, sirva. If God's called to intercede, Deus te intercede. chamou para interceder, interceda. But I just feel pushed to tell you, you need to find where you fit. Mas eu sinto um empurrão do Senhor para te incentivar a tentar e a buscar encontrar qual é o seu encaixe. Oh, Chad, I don't know where I fit. Ai, Tiago, eu não sei onde é que eu me encaixo. God knows where you fit. Deus sabe o seu lugar. Ask Him. Pergunta a Ele, All right? certo? So we've been having meetings. We've been having meetings Então talvez a gente tenha os meios. in the past, what's it been, 2.5 weeks? 2 anos e meio atrás, I've done 30 meetings eu já realizei 30 reuniões nos in últimos... POE. In POE, Nas últimas 2 semanas eu já realizei mais de 30 reuniões no Piauí, in parts of Bahia. em parte da Bahia. This Yellow September, Esse Setembro Amarelo, and we're looking at anti-suicide. estamos focando na campanha anti-suicídio. I spend 6 weeks here, Eu vou passar 6 semanas no Brasil and I talk to your kids, e eu vou conversar com os seus filhos Your nas grandchildren, escolas, os seus netos nas your escolas, nieces and nephews, os seus sobrinhos e sobrinhas, about the power of life. sobre o poder da vida. So as we continue the next 2 weeks, Então, nas próximas 2
semanas nós continuamos. Keep us in prayer, Mantenha-nos em oração, because there is a generation porque existe uma geração who's going to do something great. que vai fazer algo grandioso. And I perceive Brazil E eu vejo no Brasil is being que o positioned Brasil está sendo posicionado with a generation com uma geração who's really going to do something que incredible. vai fazer algo realmente incrível. All right? Ok? You know, I walked in to the church tonight, Sabe, eu entrei na igreja hoje. and I've been speaking all week, 3 meetings a day. Eu tenho feito 3 a 4 reuniões por dia nas últimas semanas. And as I begin to look at the reflections I see, E quando eu começo a prestar atenção no que eu vejo, I want to express that to you. eu quero conseguir expressar isso para você. I was actually torn on what to speak about. Eu estava até um pouco, como é que eu posso dizer, na dúvida do que eu iria abordar hoje aqui. And so I'm just going to default to what I believe God wants me to do. Então eu quero somente falar aquilo que eu acredito que Deus colocou no meu coração para If you compartilhar. have a Bible, I want you to go to Genesis chapter Se você 3. está com a sua Bíblia, por favor, por gentileza, abra em Gênesis, And I want to set the stage for you. capítulo 3. E eu quero montar I'm going to go fast. o painel inicial para você. You see, Genesis chapter 1 and 2, Sabe, Gênesis capítulo 1 e 2. that God created everything we see. Deus criou tudo o que nós podemos ver. Sun, stars, moon, everything. Sol, estrelas, tudo, todas as coisas. And it was beautiful. E foi lindo. And then he created a little space called Eden. E aí ele criou um espaço chamado Jardim do Éden. This is where heaven and earth came down. Foi onde os céus e a terra se encontraram. And this is where God did some unique E creation. foi ali que Deus fez uma criação única. He created animals. Ele criou animais, He created man and woman. ele criou o homem e a mulher. It was a special place Foi um espaço, um local especial to have relationship para ter relacionamento with his com creation. a sua criação. Now I want to jump forward quickly E aí eu quero ir um pouco à frente, as we get to the end of chapter 2. chegando ao final do capítulo 2. Adam and Eve were created. Adão e Eva foram criados. They were naked Eles estavam nus and unashamed e before sem God. vergonha diante de Deus. And everything was E good. tudo era bom. You know the story. Você conhece a história. But let's go to Genesis chapter 3 Mas verse vamos 1. no 3, versículo 1. We see something unusual. A gente vê algo incomum aqui. It says the serpent was the smartest animal that God Diz que a made. serpente foi o animal mais astuto que Deus criou. He was above everything. Ele estava no topo da cadeia dos animais. I don't believe this was a normal creature. Eu não acredito que essa era uma criatura qualquer. It wasn't the snake we see. Não é a cobra que nós vemos hoje em dia. This was unusual. Esse animal era diferente. The serpent. Era uma serpente. So who was in the garden? Então essa serpente estava... You had God. Quem é que tinha no jardim? Nós Adam tínhamos and Eve. Deus, Adão e Eva. You had the devil. Você tinha o diabo And you had the serpent. e você tinha a serpente. You had this personality clash. Você tinha esse choque de personalidades. So Genesis 3 verse 1. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1. You can read it, Gabby. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Now remember, Agora lembre, God told him, you can have the fruit. Deus disse, você pode ter o que você quiser do jardim, But this tree of the mas knowledge of good and dessa evil, árvore you can't touch it. você não pode tocar, You can't eat it. você não pode comer o fruto dela. One command. Um mandamento. As Adam and Eve were walking through the garden, Quando Adão e Eva estavam caminhando pelo jardim, this serpent speaks to Eve. essa serpente fala com Eva. Eve, Eva, come on. vamos lá, Eva. Bom dia. Qual é, Eva? Look at this fruit. Bom dia, olha esse fruto. Did God say you can't eat it? Deus falou que você não pode comer. Now that's not what God said. Não é exatamente isso que Deus disse. And the woman said, listen, Ela disse, veja. I can eat it. Eva falou. I can eat the fruit. Eva disse, veja, eu posso comer de tudo. But this tree, Menos daquela we árvore. can't. Ali não. That was the truth. Essa era a verdade. Look what the serpent does. Olha o que a serpente faz. The serpent in verse 5, No versículo verse 4, 5, sorry, desculpa, no versículo 4, said, you're not going to die. diz, você não vai morrer. God knows if you eat this, Deus sabe que no dia em que você comer, your eyes will be os open, seus olhos serão and abertos you'll be like God, e vocês serão como Deus, and you'll know good from evil. conhecedores do bem e do mal. You see, that's where it began. Sabe, é aqui que começa A lie. uma mentira. He was misquoting God. Misquoting God. Ela estava citando a Deus de forma distorcida. She heard the words, Ela ouviu as palavras, they went into her mind, elas estavam penetrando em sua mente, into her heart,
descendo para o coração. She said, wow, Ela disse, uau, I could do this, eu posso fazer isso, I could eat eu this. posso fazer aquilo, and I'll be like God. e eu serei como Deus. How can that be bad? Como é que isso pode ser uma coisa ruim? She grabs the fruit, Ela pega o fruto, she takes a bite of it, ela morde o fruto, then she gives it to Adam. e aí ela dá para Adão. He takes a bite. Adão dá uma mordida também. Their eyes are opened. Os olhos são abertos, They see they're naked. eles veem a sua nudez. Fear, Medo, insecurity, insegurança, condemnation, condenação, shame. vergonha. It all came at once on Tudo them. isso vieram de vez sobre eles. They realized they were Eles naked, perceberam que estavam nus. and they took camouflage, fig E eles leaves, usaram folhas de figueira and they began to hide from God. para se esconderem de Deus. Now let's look at that. Agora vamos pensar sobre isso. If you look at a fig leaf, Se você olhar uma folha de figueira, it's incredibly uncomfortable. ela é extremamente desconfortável. It has little spikes on it. Ela tem alguns espinhos na If you folha. rub it with your Se hand, você esfregar sua mão na folha, it's gonna hurt. ela vai te machucar. So here they are. Então aqui estão eles. Their eyes are open. Os olhos abertos, They're naked, nudez, and they go and hide from e God, eles tentam se esconder de and they Deus. use fig E eles leaves. usam folha de figueira para esse fim. Now let's look at camouflage. Agora vamos falar de camuflagem. I like animals. Eu amo animais. I travel with animals. Eu viajo com animais. Sometimes owls, Às vezes corujas, snakes, cobras, iguanas. iguanas. It's a great example for São kids. grandes exemplos para os adolescentes. But you know, camouflage is good for Mas animals, sabe, a camuflagem ela é boa para os animais, but it's never good for mas people. nunca é boa para as pessoas. So look at this scenario. Então veja esse cenário aqui. They're hiding from God. Eles estão se escondendo de Deus. Here's my question for A minha you. pergunta para você é a seguinte: Are you hiding from God será que tonight? você está se escondendo de Deus hoje? Let me give you an example. Deixa eu lhe dar um exemplo. I always like to use these Eu sempre gosto de usar isso daqui, because they always seem to say so much. porque é um bom exemplo visual. These are my masks. Essas aqui são as minhas máscaras. This is a happy mask. Essa aqui é a máscara feliz. You see this during Carnival. A gente vê essa máscara durante o carnaval, You see it during Halloween. durante o Halloween. When we want to hide, Quando a gente quer se esconder, we'll put on a mask. a gente se esconde numa máscara. When you put this on, Quando você veste essa máscara, you become somebody você different. se torna alguém diferente. Change your clothes. Você muda suas roupas, Don't talk to anybody, não fala com ninguém and you're invisible. e você se torna invisível. Now, we use this all the A time. gente usa máscara o tempo todo. We hide from friends. A gente se esconde de amigos, We hide from a family. gente se esconde de familiares And we try to hide e a from gente God. tenta se esconder também de Deus. Do you know the best place to hide from God? Sabe qual é o melhor lugar para você se esconder de Deus? Right here Aqui, in church. dentro da igreja. Let me explain. Deixa eu te explicar. If you want to hide from God, Se você quer se esconder de Deus, it's easy. é muito fácil. Get a Christian Você t-shirt, coloca uma camiseta cristã, like with a lion como um leão rugindo, or a cross. ou então uma cruz bem grande. And then get a necklace, E aí você coloca um colar a big cross. com uma cruz enorme. Oh, it looks good. Já está parecendo crente. You look like a Christian. Você está parecendo um cristão. Now you need to get a Bible, Agora você precisa de uma Bíblia bem grande. but you need a big one. Uma bem grandona. Learn a couple of scriptures. Aí você grava algumas passagens. For God so loved the Porque world. Deus amou tanto o mundo. Now you look like a Christian. Agora você já está parecendo mais crente You sound ainda. like a Christian. Você está soando como um cristão. Now, learn a song. Agora aprenda alguma música. Poderoso Deus. Woo! Now you look like a Christian. You Agora sound like a você Christian. tá um crente perfeito. When you come to church, Quando você vem para a igreja, amen. amém. Hallelujah. Aleluia. Dismal. The camouflage is complete. A camuflagem está completa. You become invisible. Você se tornou invisível. How many people do I know? Quantas pessoas que eu conheço, They hide in church elas se escondem dentro da igreja. and they think nobody sees who they E are. elas acham que ninguém vai ver quem elas são de verdade. Now let's look at the mask again. Agora vamos ver a máscara de novo. What are the reasons we hide? Quais são os motivos pelos quais a gente se esconde? Because we don't like where we are. Porque a gente não gosta de onde nós estamos. We don't like who we A are. gente não gosta de quem a gente se tornou. And this makes us feel E safe. isso faz com que a gente se sinta seguro. Let's go on a little bit more. Vamos continuar mais à frente. Adam and Eve were hiding. Adão e Eva estão se escondendo. They heard the sound of God in the garden. Eles ouviram a voz do Senhor no jardim. And Adam and his wife were afraid. E Adão estava com medo. And God went through the garden in verse 9. E Deus, no versículo 9,
He said, Adam, chamou e falou: Adão, where are you? onde você está? Let me ask you, Deixa eu te perguntar, where are you tonight? onde é que você está hoje à noite? Oh, Chad, I'm in church. Ah, Chad, eu estou aqui na igreja. That's not what I'm asking. Não é isso que eu estou te perguntando. I'm asking about your position. Eu quero saber sobre a sua posição. You see, everybody wants change. Porque se a gente quer mudança, Everybody wants something to happen. se a gente quer que algo aconteça em nossa It's vida, never about your location. nunca é sobre a sua localização. It's always about your É position. sempre sobre a sua posição. See, if you look at GPS, Se você olhar um GPS, Waze, Google Maps, Waze, Google Maps, it can tell you where you are ele at. pode lhe dizer onde você se encontra. But it's kind of brief. Mas é breve, é resumido. It's not your location, it's your position. Não é a sua localização, é a sua Your position with Him. A sua posição diante de Deus. Now, in the world we live, No mundo em que nós vivemos, the technology we a have, tecnologia que nós temos, the information we as have, informações que nós recebemos, we can get confused. a gente pode ficar muito confuso. What we listen to, Aquilo que a gente escuta, what we look at, aquilo que a gente assiste. and look at what they said. E veja o que é que eles falaram. Adam, where are you? Adão, onde você está? Did God know where they were? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Of course He did. Claro que Deus sabia. What was God asking? O que é que Deus estava perguntando? Adam, Adão, what happened? o que foi que aconteceu? Adam, why are you there? Adão, por que é que você está fazendo isso? Why are you out of where you should be? Por que é que você saiu de onde você deveria estar? And he said, I heard your voice in the garden, Ele disse: eu ouvi a sua voz no jardim and I was afraid. e eu fiquei com medo. Let me ask you this Deixa eu question. te perguntar isso aqui. People wear this As pessoas vestem isso aqui to hide, para se esconder, to cover shame, para cobrir vergonha, to cover fear. para cobrir o medo, to cover para insecurity. encobertar a insegurança. Do you think God is mad at you tonight? Você acha que Deus está com raiva de você? Remember, rules and regulations Lembre, regras e regulamentos push us away from nos God. distanciam de Deus. Adam and Eve Adão e Eva, broke the rules. eles quebraram as regras. They broke your tradition. Eles quebraram o mandamento de What did that Deus. sin do to their mind? O que foi que eles tinham na mente? Fear, Medo, insecurity, insegurança, doubt, dúvidas, condemnation. condenação. So as Adam and Eve are hiding, Então Adão e Eva estavam se escondendo. God asked, where are you? Deus estava perguntando: cadê você, Adão? That's my question for you. A minha pergunta para você é essa: Where are you tonight? onde é que você está diante de Deus? Great potential, Grandes potenciais, but we pull away mas a gente se distancia a mask. por conta de uma máscara. This will never put you in a place of growth, A sua máscara nunca vai te colocar em uma posição de crescimento never put you in a place of freedom. ou em uma posição de liberdade. It'll push you away from Eles vão God. te distanciar de Deus. Now let's go on. Então vamos continuar. He said, I heard your voice, I was afraid Eu fiquei com medo, Deus, because I was naked. porque eu estava nu. You know, when sin comes, Sabe, quando o pecado nos possui, when condemnation comes, quando a condenação vem, it shines a light on everything. ela tenta acobertar tudo na nossa vida. We see the good and the bad. A gente começa a ver o bom e o ruim. And when we see the E bad, quando a gente vê o ruim, when we see the quando a insecurity, gente vê a insegurança, we want to cover it a up. gente quer se esconder. Now, the teenagers I talk to, Então, os adolescentes com quem eu converso, your kids, os seus filhos, what they deal with today aquilo que eles enfrentam no dia de hoje, is exactly what we deal with é today. exatamente o que nós também enfrentamos. Sometimes it's just more overt. It's bigger and more pronounced. Às vezes, para os adolescentes é só maior e mais confuso para eles. We do a better job of hiding it. A gente faz um trabalho melhor de conseguir se esconder. So consider this. Então considere isso daqui. Consider technology. Considere a tecnologia. Consider what we have access to. Pense naquilo que nós temos acesso hoje em dia. This has done more to open the eyes Isso aqui fez mais estrago abrindo os olhos da nossa geração than anything else do we've que ever come in contact qualquer with. outro advento que nós já tivemos nesse Now, when mundo. we get involved with something like Quando a this, gente se envolve com algo desse tipo, it has the ability to change the way we think isso aqui tem a habilidade de moldar a forma que nós pensamos for good and for bad. para coisas boas ou ruins. But for this generation, Mas para essa geração, this has driven them isso aqui tem dirigido eles into a place of hiding. para uma posição de esconderijo diante de I Deus. see masks Eu everywhere. vejo máscaras o tempo todo. And I always ask the kids, E eu sempre pergunto aos jovens: why do you wear masks? por que é que você está vestindo uma And they said, máscara? we think God's mad Eles at us. dizem: eu acho que Deus está com raiva de mim. The reaction to sin A reação que nós temos ao pecado that comes against us e vem contra nós is that we é hide. que a gente se esconde. So,
Are you Então, hiding? será que você está se escondendo? Are you wearing this? Será que você está vestindo uma máscara Or hoje is it aqui? the real you? Ou será que você está aqui de verdade? Now let's go on. Então vamos continuar. And he said, I was afraid because I was naked. Ele disse, eu fiquei com medo porque eu estava nu. I like this verse. Eu gosto dessa passagem He said, I aqui. was naked and I hid myself. Ele disse, eu estava nu, tive medo e me escondi. And God asked him, Aí Deus perguntou, who told you you were naked? quem lhe disse que você estava nu? That's the question I asked. Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Who told you Quem foi que lhe disse that you were que naked? você estava nu? Who told you Quem foi que te falou you needed to que hide? você precisa se esconder? You see, this response was a reaction to Sabe, disobedience. essa resposta foi uma reação à desobediência. He said, who told you you were Quem naked? foi que falou para você que você está nu? Did you eat of the tree Você comeu do fruto da árvore which I commanded you not que eat? eu ordenei que você não comesse? The man said to the woman, O homem disse, he said, God, the woman that you gave me a mulher que tu me deste made me do it. foi que fez eu fazer Do you see isso. what Adam's doing? Você consegue ver o que Adão está fazendo He aqui? said, God, Ele disse, Deus, it's your fault. a culpa é sua. We always blame other people. A gente sempre gosta de culpar outras pessoas. We never né? take A gente responsibility. nunca assume a responsabilidade. It's always easier to É hide sempre mais fácil se esconder than to come into the open and communicate. do que assumir a responsabilidade. So Adam blames God, Então Adão culpou a Deus and then he says, Eve, e aí ele disse, Eva, did you do this? você fez isso, Eva? What did she say? O que foi que Eva falou? The serpent made me do Foi it. a serpente que me fez fazer isso. No responsibility. Ninguém assume a responsabilidade. Nobody accepted it was a Ninguém problem. aceita a consequência do They erro. wanted to hide. Eles querem se esconder. So you, Então você também. what about your life? E a sua vida? Where you are, Onde é que você está? the decisions you've made, As decisões que você fez para sua vida? the thoughts you've embraced and pushed Os forward. pensamentos que você abraçou e cultivou? Is it helping you? Será que eles estão te ajudando? Or is it pushing you back? Ou será que eles estão te afastando de Deus? Do you acknowledge there's something wrong? Você reconhece que existe algo de errado que Or do precisa you blame mudar? somebody else? Ou você está botando o dedo em outra pessoa? Are you wearing this? Você está vestindo uma máscara hoje? Are you hiding? Você está se escondendo hoje? Or is it the real you? Ou será que você está aqui de verdade? Let's go on. Vamos continuar. And he said, the woman you gave me, it's your fault, A God. mulher que o Senhor me deu, Senhor, é a culpa dela. And the woman blames the snake. E aí a mulher culpa a serpente. Now you know the story. E você conhece o resto da Adam and história. Eve come out of hiding. Adão e Eva saem do esconderijo. They take off the mask. Eles tiram a máscara And they stand before e God. eles se colocam perante Deus. Now there's shame. Agora eles estão envergonhados. Now there's guilt. Agora eles estão sob culpa. Something's wrong. Algo está errado. And God being E merciful, Deus, sendo misericordioso, he has to judge them. ele tem que julgá-los. To the woman and the man, they both died naturally and Para a spiritually. mulher e o homem, os dois morreram naturalmente e espiritualmente. To the man, he has to work the ground. O homem teve que cultivar a terra. To the woman, she has pain in E a childbirth. mulher teve dores de parto. The woman submits to the man, A mulher se submete ao homem and the judgments come. e o julgamento sobrevém. Then he looks at the serpent. E aí ele olha para a mulher. Genesis 3:15. Gênesis He 3:15. said, because you've done Ele this, diz: "Por que você fez isso? now you're at the bottom. Agora você está Every animal is above you. sob todos os animais dessa terra." The serpent was cursed to move on the A ground serpente foi amaldiçoada para rastejar sobre o and ventre eat the dust. e comer do pó da terra. And he says, I promise you, E ele diz: "Eu te prometo, I'm going to make all things eu new. vou fazer tudo novo. I'm going to send the seed of a woman Eu vou mandar uma semente da mulher to fight against your seed. para lutar contra a sua semente. You will strike his heel, Você vai picar o calcanhar dele, and he's going to crush your mas head. ele vai esmagar This a was sua God's cabeça." promise. Essa foi a promessa que That Deus the problems fez. that were Que created, os problemas que nós mesmos criamos, that he was going to do something que new. ele iria fazer algo novo. God initiated the change. Deus foi quem tomou a iniciativa para a mudança Adam and Eve were acontecer. desperate. Adão e Eva estavam desesperados. They needed something. Eles precisavam de algo novo acontecendo. And God provided that E something. Deus proveu essa solução. As they stood before God, Então, enquanto eles estavam perante Deus, completely naked, completamente nus, God is good. Deus era bom. He would never let Adam and Eve go into the Ele não world deixaria que Adão e Eva saíssem do jardim naked. nus. There's only one E thing só existe uma coisa that covers the nakedness que of man, consegue cobrir a nudez do homem. and that's blood. E isso é o sangue.
The Bible says God took an A animal. Bíblia diz que Deus pegou um animal, He killed it. ele matou o animal, He covered them in the bloody ele skin. cobriu o homem e a mulher com essa pele sangrenta. As Adam and Eve left the garden, E quando Adão e Eva saíram do jardim, I believe eu acredito that God shed a tear que Deus derramou uma lágrima, because He knew porque ele sabia more blood, que mais sangue, different blood, outro tipo de sangue, would be needed. seria necessário. The blood of animals covers the O outside, sangue de animais nos cobre por fora, but it was the blood of Jesus mas apenas o sangue de Jesus that could cover the é inside of a capaz de man. nos cobrir no interior do homem. This was the beginning Esse foi o início of change for da them. mudança para a humanidade. So here's my challenge Então, for o meu you. desafio para você hoje aqui. Where are you tonight? Onde é que você está hoje à noite? I just want to ask. Eu quero só te perguntar isso. I told you in the beginning, Eu te falei no início I began to see puzzle pieces when I que walked in. eu comecei a ver uma imagem de quebra-cabeças. Some of them were full, Alguns deles estavam montados. some of them were misplaced. Alguns quebra-cabeça que eu vi estavam faltando peças. Now, for me, that can refer to ministry Pra impartation in the mim, church. o quebra-cabeça pode simbolizar o ministério e a transferência para a igreja. But as I look at us as Mas humans, quando eu olho para nós como humanos, as I look over the kids today, e quando eu observava os nossos jovens hoje, I can see those empty eu spaces, consigo ver esses espaços vazios. and they have the masks, E eles vestem a máscara. and they're E desperate eles estão to desesperados find purpose, para conseguir encontrar to find propósito, freedom, encontrar libertação, to find something new. encontrar algo novo. What about you? E você? Maybe you've been coming here for years. Talvez você tenha vindo aqui para essa igreja há You're a anos. faithful tither. Você é um dizimista fiel. You're committed to pastor's vision. Você é comprometido com a visão do seu pastor. But you feel like Mas você sente there's something more. como se tivesse algo mais para você fazer. Where does it fit? Onde é que você se encaixa? What's the missing pieces? Qual é a peça que está faltando? Now, when the thoughts of condemnation and guilt come, Agora, se pensamentos de condenação Satan lies to you, vêm e de culpa vem, o Our diabo first mente para response você. A nossa primeira reação is to put on a mask é and tentar hide. se esconder com a máscara. We hide. A gente tenta se esconder. Where are you tonight? Onde é que você está hoje à noite? Are you hiding? Será que você está se escondendo? Do you think God is mad at you? Você acha que Deus está com raiva de você? You see, what God wants to do in this church, Sabe, o que Deus quer fazer aqui nessa igreja, what He wants to do in you, o que Ele quer fazer com você, is to get you out of é hiding, tirar você do esconderijo, take off that mask, arrancar essa máscara da sua stand cara, before Him, colocar você diante dele, and say, I'm here. para que você diga, Senhor, eu me rendo. Use me. Me usa, Senhor. Cover me. Me, Empower me. me empodera, Senhor. But this, Mas isso aqui, it pushes us away. ela nos empurra de Deus. We have to make a choice every day Nós precisamos fazer uma escolha todos os dias. that our Christianity Que a nossa cristandade is not just on Thursdays and Sundays, não é para só domingos e quintas-feiras, that it's every day. que é para todos os dias. Every day. Todos os dias. Oh, I only do it on Thursdays and Eu Sundays. só vou para a igreja quinta-feira e domingo. How are you going to change the world Como é que você vai mudar o mundo if you put God on a clock? se você coloca Deus em um reloginho? Well, I'll give God something, but it has to be on my time frame. Eu vou dar para Deus uma parte de mim, mas tem que ser no meu padrão, no meu cronograma. Do you know what the biggest enemy of ministry is? Sabe qual é o maior inimigo do ministério? Time. O tempo. I see how much time I have. Eu vejo quanto tempo eu ainda tenho. And we operate with God like that. E a gente opera com Deus dessa forma. If I have time, Ai, Deus, se eu tiver tempo, I'll help the church. eu vou ajudar a igreja. Well, if I have time, Se sobrar tempo, maybe I can help. talvez eu possa lá me voluntariar. Do you realize when you step into a greater depth of ministry, Você consegue entender que quando você adentra uma maior profundidade do sometimes you ministério, have to take your watch às off. vezes você tem que arrancar o seu relógio fora. It's going to cost you more than you ever thought. Isso vai te custar mais do que você imagina. It'll bring you farther than you ever want to E go. vai te levar muito além do que você imagina. And it'll push you Mas vai te pressionar to depend on God. para você aprender a depender de Deus. So where are you tonight? Então, onde é que você está hoje? Maybe some of you are hiding. Talvez alguns de vocês estão aqui se escondendo. Maybe you think God's mad Talvez at you. você ache que Deus está com raiva de você. Maybe you say, well, God could never use me. Talvez você está dizendo, caraca, Deus nunca vai conseguir me usar. If you keep thinking like Se that, He você won't use continuar you. pensando assim, você não vai ser usado. Where are you? Onde é que você está? Well, God, I'm afraid. Ai, Deus, eu estou com medo. No, step out. Dê um passo.
You see, because when you step out, Porque quando você dá um passo, your a camouflage, sua camuflagem, your insecurity, as suas inseguranças, your inadequacy, as suas inadequações, it falls off. elas caem por terra. See, some of us need a restart. Sabe, alguns de nós precisamos de um restart. I've been doing this a long time. Eu tenho feito isso daqui por muitos anos já. A long time. Muitos anos. I'm almost 60 years Eu já old. tenho quase 60 anos de idade. I started off as a youth Eu pastor. comecei como um pastor de jovens. I would clean toilets. Eu limpava banheiro. I would work with the kids. Eu trabalhava com as Work with the crianças, children. com os adolescentes. I was always trying to find a place to Eu serve. sempre estava tentando suprir alguma demanda. I think I reinvented myself 20 times. Eu acho que eu já me reinventei umas 20 vezes. And at each time of E reinventing, cada vez que eu me reinventei, I made a decision. eu tomei uma decisão. God, what I do doesn't Deus- identify who I am. Aquilo que eu faço não define quem eu sou. You identify me. O Senhor me dá uma identidade. And once I got to that place, E uma vez que eu cheguei a esse lugar, it was about who He is, nesse lugar em que é sobre quem Ele é, not who I e am. não sobre quem eu sou, Things got a lot easier as for me. coisas começaram a ficar muito mais fáceis. But the hardest thing He'll do, Mas a coisa mais difícil para fazer, when God begins to call you, quando Deus começa a te chamar, you'll think He's mad at you. você acha que Deus está com raiva de você. Oh, I can't do it. Ah, eu não consigo. There's no way. Não dá. I can't go on the mission field. Ah, eu não consigo ir para o campo missionário. I can't give anymore. Eu não consigo dar mais do que eu I estou can't go fazendo. preach to anybody. Eu não consigo pregar para ninguém. That's the lie. Essa é a mentira. God's not mad. Deus não está com raiva. He wants to do more. Ele quer fazer mais. But you have to come out Mas from where você you are. tem que sair desse esconderijo. There has to be a step of Você faith tem que dar um passo de fé that changes everything. para tudo mudar na Some sua of you are in a marriage vida. Então, se alguns de vocês estão num casamento that's difficult. que é difícil. Some of you are thinking about, should I go? Should I just leave? Alguns de vocês estão pensando em permanecer ou não. That's the worst decision you could make. Essa é a pior decisão que você pode querer You need to fazer. step out Você precisa dar um and passo say, God, e change. dizer, Senhor, mudança. Let communication Que a begin. comunicação seja Let restoration estabelecida no begin. meu relacionamento. Que a restauração seja estabelecida no meu But Chad, I relacionamento. think God's mad at me. Mas, Chad, eu acho que Deus está com raiva de mim. I hear that all the Eu time. escuto isso o tempo todo. God's not mad at you. Deus não está com raiva de He você. knows Ele that sabe if you step que out, se você der um passo, He has the ability Ele tem a habilidade to clothe you de te vestir with something new. com algo novo. In the beginning, it was the blood of an animal. No início foi o sangue de um animal. But when we go forward, Mas quando a gente progride And na look at história Genesis 3. e vê Gênesis 3, the promise a promessa that someone was de coming que alguém ainda viria to make all things para new, fazer tudo novo. we see it culminate in the New A Testament. gente vê isso culminando no Novo Testamento, Jesus de que Jesus Shed His blood derramou o seu sangue to cover the source of the para problem. cobrir a fonte do problema. And that's your heart. E a fonte é o seu coração. One thing I've noticed, Uma coisa que eu já aprendi, and forgive me, e me perdoe, Brazilians are friendly to this os message. brasileiros são amigáveis a essa mensagem. Brazilians are friendly to the gospel. Eles são amigáveis ao evangelho. But how many Brazilians do I know? Mas quantos brasileiros que eu conheço, They're not friendly with eles não Jesus. são amigos de Jesus? Oh, they know about God. Ah, eles simpatizam com o They evangelho. will say amen. Eles conhecem a história de Deus. They will agree. Eles vão concordar, dizer amém. But when you ask them Mas quando você perguntar, about relationship, você tem relacionamento, about intimacy, intimidade, about taking off sobre masks, arrancar essa máscara? I walked up to a young man in a favela. Eu fui até um jovem numa favela uma vez. He was a traficante guy. Ele era um traficante. I had my translator with me, Eu estava com meu intérprete and I asked him. e aí eu perguntei para ele. I said, "Man, do you believe in God?" Eu disse, brother, você crê em Deus? He said, "Absolutely." Ele disse, com certeza. Do you fear Him? Você teme a Deus? Absolutely. Com certeza. I said, "Do you know Him?" Você conhece a Deus? Mais ou menos. Mais ou menos. I figured out Eu percebi, a long time ago. muito tempo atrás, When a Brazilian says mais ou menos, quando um Brasil fala mais ou menos, they always mean menos. ele sempre quer dizer menos. Always. Sempre.
So my question to you, Então minha pergunta para você hoje aqui, where are you? onde é que você está? Do you think God is mad? Você acha que Deus está com raiva de você? Are you hiding from God Você tonight? está se escondendo de Deus hoje à noite? Maybe you're hiding from the call. Talvez você está se escondendo do chamado. Maybe you're hiding from ministry. Talvez você está se escondendo do ministério. Remember, Lembre, you may be hiding, talvez você está se escondendo, but God's looking for you. mas Deus está procurando você. God went after Adam. Deus foi atrás de Adão. Adam didn't go after God. Adam did not go after Adão não God. foi atrás de Deus. Where are you? Onde é que você está? Do you want change? Você quer mudança? Is that puzzle piece in your heart? Será que esse quebra-cabeça no seu coração Is it desperate for something to match it? está desesperado por um encaixe, uma peça que combine? You see, I believe every time we come to church, Todas as vezes John, que nós viemos para a igreja, there's opportunity for nós change. temos a oportunidade de mudar. Pastor told me, O pastor falou para mim, and Pastor, I love Legendarios. pastor, eu amo o movimento Legendários. I love seeing what's going Eu on. amo ver esse movimento acontecer. You know, and I see the natural side of it, Quando eu vejo o aspecto natural but of disso, course there's the spiritual side. mas claro que existe um aspecto espiritual. And as I've looked at the movement develop, E quando eu vejo esse movimento sendo desenvolvido, I started thinking, eu comecei a pensar, yes, it's for men, sim, é para os homens, but I think there's a bigger voice mas eu acho que tem uma voz maior, calling the church chamando a igreja to go into a new place, para ir para um novo local, to step out, uma nova posição, to stretch your faith, para esticar a sua fé, take off the excuses, arrancar as desculpas, take off the guilt, arrancar a culpa. and watch what God's going to E olha do. o que Deus está fazendo. But it begins with you. Mas começa com você. It begins with you. Começa com você. At the end of all of No this, fim de tudo isso aqui, it's about you and God. é sobre você e Deus. Are you hiding tonight? Você está se escondendo dele Are hoje? you wearing camouflage? Você está vestindo uma camuflagem? Is God calling your name? Será que Deus está chamando o seu nome? And do you think God's mad at E you? você acha que Deus está com raiva de você? I can tell you this much. Eu posso lhe dizer o seguinte. God got mad Deus ficou com raiva 2,000 years ago. 2000 anos atrás. And Jesus took that E anger Jesus absorveu essa raiva so we wouldn't have to. para que a gente não precisasse The lidar com judgments ela. of God O julgamento de Deus fell on him caiu sobre Cristo so that we could know para que a peace, gente pudesse viver em paz. peace with him. Paz com Ele. One thing I know that the Uma church coisa desires que eu sei que a igreja anseia is é that we would begin to know him intimately. que a gente possa conhecê-lo em intimidade. That's not going to happen because we think about it. Mas isso não vai acontecer porque a gente fica pensando nisso. There has to be some forward movement. Tem que haver um movimento em direção a isso. It has to be done in faith. Isso tem que ser feito em fé. So I want you to do